Paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo aqui do nosso culto no lar. Estamos, depois de uns dias, reaparecendo aí para este trabalho que tem sido maravilhoso. E eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, desejar a todos uma excelente final de tarde em nome de Jesus, e que Deus, o Deus Todo-Poderoso, continue abençoando a vida de todos vocês, irmãos e amigos aqui do nosso trabalho, da nossa live, em nome de Jesus. Lembrando vocês que todos os vídeos, todas as mensagens, depois você pode ir no nosso canal lá no YouTube, Ronaldo Rodrigues Ferreira, entra lá e assista todos os vídeos, né? Se inscreva no nosso canal, dê um like lá, ative o sininho de notificação para você receber todos os vídeos, e nós estaremos lá sempre postando vídeos com mensagens edificantes para a vossa vida. Quero louvar a Deus pela vida da Mariana Ferreira, que está conosco. Deus te abençoe, Mariana, em nome de Jesus. E todas as pessoas que estão conosco, né? Daqui a pouco vai aparecendo quem está conosco. Mas se você quiser mandar um oi, um joia, um amém, a paz do Senhor, nós então vamos vê-lo aqui e vamos mandar aquele abraço e saudações cristãs para todos vocês. Hoje eu quero ler com vocês, em nome de Jesus, Colossenses capítulo 3. Há alguns dias nós temos pensado muito nesta carta de Paulo, escrita para Colossenses, para os irmãos de Laodiceia e para os irmãos de Herápolis. Esta carta, cujo pastor é o nosso querido irmão, na época, pastor Epáfras, que levou esta carta de Paulo para estas igrejas, visto que Paulo se encontrava em Roma, e de lá ele escreve junto com Timóteo para os irmãos que estão em Colossos, Laodiceia e Herápolis, e fala com eles acerca da palavra de Deus. Glória a Deus. E hoje nós vamos estar meditando aqui com vocês no capítulo 3, a partir do versículo 1. Genival, Potência, Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma alegria tê-lo aqui conosco no culto no lar. Capítulo 3 de Colossenses, o maior tratado cristológico e o tratado da supremacia de Cristo no Novo Testamento. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que estão, ou nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Maçone, a paz do Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos que estão conosco, e aqueles que depois vão estar assistindo aí esta transmissão, né? Hoje nós queremos já meditar um pouco no capítulo 3 da carta de Paulo para Colossenses. Quem sabe depois nós começamos no capítulo 1. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cláudia de Assis, paz do Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? Glória a Deus.
Então, meus queridos irmãos, Paulo aqui diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Primeira coisa que eu quero considerar aqui com vocês, irmãos, é o portanto. Este portanto aqui, irmãos, é um termo de ligação daquilo que foi discutido no discurso passado com o que está sendo tratado no discurso presente. E o que foi discutido no discurso passado é exatamente o capítulo 1 e 2 de Colossenses. Então Paulo coloca: portanto, se já aconteceu, ou se vocês estão vivendo já o que está sendo falado no capítulo 1 e no capítulo 2, agora nós precisamos tratar de novas coisas, de passar para outro nível de mensagem para vocês. Então ele diz: portanto, se já, esse se já, se já, que poderia ser colocado aqui como um termo de dúvida, não é um termo de dúvida. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, já que vocês já ressuscitaram, já que vocês já estão vivendo uma nova vida em Cristo, então vamos tratar de alguns assuntos novos aqui para vocês. Lucas Ramos Pimenta, Deus te abençoa. Lucas, Deus te abençoa, Pimenta. É uma alegria ter você aqui conosco no nosso culto no lar. Então, quando ele diz se já ressuscitaste, ele não está colocando dúvida acerca da conversão dos irmãos de Colossos, de Laodiceia ou de Hierápolis. Não, ele não está colocando dúvida, ele está dizendo: como vocês já ressuscitaram, como vocês já estão vivendo esse novo momento de vida, vamos tratar de coisas novas com vocês. Então não é um termo de dúvida. Evaristo Cândido, Deus te abençoa, bem-vindo. E isto é importante, irmãos, porque Paulo, ele não coloca aqui dúvida sobre a conversão dos irmãos de Colossenses. Não, ele está afirmando: vocês já ressuscitaram com Cristo. Então, o portanto é Paulo ligando o discurso do capítulo 2 com o discurso do capítulo 3, que ele já começa dizendo: já que vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, meus amados e queridos irmãos, primeira coisa que Paulo trata aqui é da ressurreição espiritual dos irmãos de Colossenses. Não que eles já tivessem partido para a eternidade, ou que eles tivessem morrido, não. Mas Paulo está dizendo aqui que eles ressuscitaram da vida antiga, da vida no pecado, para uma nova vida em Cristo. E isso aqui é muito interessante, meus amados irmãos, porque veja bem, eu estou dizendo que é uma ligação entre o capítulo 3 e o capítulo 2. Então veja bem, o que é que Paulo trata no capítulo 2, que nós podemos entender quando ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, no capítulo 3. Glória a Deus por isso. Então lá no capítulo 2, a partir do versículo 20, nós vamos entender isso. Porque veja bem o que Paulo trata no capítulo 2 e versículo 20, na carta aos Colossenses. Ele diz o seguinte: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregais ainda de ordenança, como se vivesse no mundo? Então Paulo, no capítulo 2, ele está falando que os irmãos já morreram com Cristo Jesus. Bruna,
Deus te abençoe, bem-vinda. Pastor Arnaldo, como é que é isso? Paulo está dizendo, olha, se vocês já morreram quanto aos rudimentos deste mundo, se vocês estão mortos para o pecado, Pai do Senhor, irmã da guia, Deus abençoa. Se vocês já estão mortos para a velha vida que vocês viviam, a vida que era entregue ao pecado, a vida que era entregue aos vícios, a vida que era entregue aos rudimentos, aos ensinamentos deste mundo, aos princípios deste mundo, para isso vocês já morreram. Porque, amados e queridos irmãos, Almir Luiz, Deus te abençoa, bem-vindo, Pai do Senhor. A Bíblia diz que nós, antes de conhecermos a Cristo Jesus, nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós ressuscitamos para Cristo e morremos para aquela vida que nós vivíamos. Por isso é que há uma grande mudança, uma grande transformação na vida daquele que se entrega a Jesus Cristo de Nazaré. Jailson, Deus te abençoa. Jailson Pereira dos Santos, Deus abençoa. Almir Luiz está dizendo glória a Deus. Lídia Constantino, irmã Lídia, Pai do Senhor, Deus abençoa. Então é isso que Paulo está tratando. Se vocês já ressuscitaste. Então no verso 5, verso 20 do capítulo 2, ele diz, olha, se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos deste mundo. Aline Freitas, Deus te abençoe, bem-vindo em nome de Jesus. A questão, irmãos, é porque muitas vezes, ao invés de estarmos mortos para o pecado, estarmos mortos para o mundo, nós estamos ainda vivos para as coisas, para os rudimentos deste mundo, para tudo que esse mundo nos oferece. Mas para aqueles que estão mortos, para os rudimentos deste mundo com Cristo, irmã Natália Araújo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Paulo então diz o seguinte, se vós estáis mortos, aí lá no capítulo 2, versículo 11, da carta aos Colossenses, ele diz assim, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita pela mão, no despojo do corpo da carne, circuncidado com Cristo. Então Paulo, Rodrigo Pereira, Deus te abençoa, bem-vindo. Então Paulo trata aqui da morte para o rudimento do mundo, da circuncisão que no Antigo Testamento era feita pela mão dos homens, que era eliminar o excesso de pele do prepúcio, do primogênito, do primeiro menino que nascesse. Então, Paulo diz, agora vocês não precisam mais circuncidar-se na carne, porque agora a circuncisão não é feita por mão do homem, não é feita por mãos no corpo, no despojo do corpo da carne. A circuncisão de vocês agora é Cristo Jesus. Então, mortos em Cristo, 2:20, se estáis mortos com Cristo, circuncidados em Cristo Jesus, capítulo 2 e verso 11, a circuncisão era da lei mosaica, e agora ela não faz-se mais necessário. E no verso de número 11, e no verso de número 12, Paulo diz, sepultados com ele no batismo. Então, meus amados e queridos irmãos, se nós já morremos para o rudimento desse mundo, para as coisas desse mundo, agora no batismo em águas, que é um símbolo de sepultamento, nós fomos sepultados com Jesus Cristo de Nazaré. Fomos sepultados no batismo em águas. Fomos sepultados para o mundo, porque todo morto tem que ser sepultado. E assim acontece com aquele que aceita Jesus e morre para as coisas deste mundo.
e é circuncidado em Cristo Jesus e não na carne, e agora ele é sepultado pelo batismo em Cristo Jesus. E aí no capítulo 2 de Colossenses, ainda versículo 11, Paulo diz assim, versículo 12: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Nele, quer dizer, em Cristo Jesus, vocês também ressuscitaram quando saiu da água do batismo, que é símbolo de sepultamento, e quando você é trazido de volta, é símbolo de ressurreição em Cristo Jesus. Mas nós fomos ressuscitados pela fé no poder de Deus, porque a ressurreição em Cristo agora, que é pela volta do batismo, irmã Célia Pacheco, Deus abençoe. Esta ressurreição que é feita através da volta das águas no batismo, na questão batismal, esta ressurreição é um ato de fé no poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E qual é o poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos? O poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que Cristo foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, ou o Espírito de Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E pela fé no poder que ressuscitou Jesus, que é o Espírito Santo, esta fé no poder de Deus, é que nós também vivemos em novidade de vida, é que nós também fomos ressuscitados. Porque se nós não morrermos, nós não podemos ser batizados ou sepultados. E se nós não formos batizados ou sepultados nas águas, nós não podemos ressuscitar. E se nós não ressuscitarmos, não tivermos essa ressurreição das águas, nós também não temos fé no poder do Espírito de Deus, no poder de Deus, que pelo Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos. Nós não temos esta fé, nós ainda estamos entregues ao mundo e à condenação eterna, a não ser que hoje nós nos convertemos para Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, ele diz, olha, vocês morreram, verso 20 do capítulo 2, em Cristo vocês morreram, em Cristo vocês foram circuncidados, em Cristo Jesus vocês foram sepultados no batismo em água, em Cristo Jesus vocês ressuscitaram dentre os mortos. E aí Paulo, só para dar uma inteira aqui, no versículo 13 ele diz assim: e quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Quer dizer, quando vocês estavam mortos, Jesus perdoou as vossas ofensas e vos trouxe para o processo da morte em Cristo, para o rudimento do mundo, o processo para a circuncisão em Cristo Jesus, que agora Cristo é a nossa circuncisão, não é feita mais na carne, mas no coração. Fomos trazidos para a sepultura com Cristo Jesus e para a ressurreição em Cristo Jesus. Por isso Paulo introduz o capítulo 3 de Colossenses dizendo: portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Se vocês já ressuscitaram, vocês passaram pela morte espiritual, vocês passaram pela circuncisão, pela morte em Cristo, pela circuncisão em Cristo, vocês passaram pela sepultura, o sepultamento em Cristo Jesus, e vocês ressuscitaram com Cristo Jesus, cumprindo na vossa vida o que está em Coríntios 7 e 14. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus por isso, tudo que nós aprendemos com Colossenses, amém? Glória a Deus. Então,
Tudo isso é pela fé no poder de Deus que ressuscitou literalmente Jesus Cristo dos mortos. Então Paulo diz: se portanto vocês já passaram por tudo isso, estou no capítulo 3 e verso 1 de Colossenses, se vocês já passaram por tudo isso, portanto, ligando a ligação que eu falei no começo, com certeza vocês já ressuscitaram com Cristo. Paulo fala então do primeiro imperativo do capítulo 3. A primeira ordem, o primeiro imperativo, a primeira palavra de ordem de Paulo no capítulo 3. E qual é a primeira palavra de ordem de Paulo no capítulo 3 e verso 1? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo vive e está sentado à destra de Deus. Glória a Deus por isso. Buscai é o primeiro imperativo do capítulo 3, é a primeira ordem expressa de Paulo. Se você já passou pela morte em Cristo, pela circuncisão em Cristo, pelo sepultamento em Cristo, que é o batismo em águas, pela ressurreição em Cristo, que é o sair do batismo em águas, tudo isso que você passou é pela fé no poder que ressuscitou Jesus do morto, poder de Deus, que é a fé no poder que há no Espírito Santo de ressuscitar a Cristo. Se você já passou por tudo isso, Paulo diz: então se você passou, busque as coisas que são de cima. Nessa tradução que eu tenho aqui agora, ela diz assim: onde Cristo está sentado à destra de Deus. Mas se você pegar uma tradução um pouco diferente, como eu tenho aqui da Bíblia explicada, expandida, você vai ver que ele fala assim: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo vive e está sentado à destra de Deus, à mão direita de Deus. Cristo não só está sentado lá, ele vive na mão direita de Deus. Ele está no lugar aonde lhe é devido desde a eternidade passada, depois dele ter morrido, ser sepultado e ressuscitado aqui. Ele subiu aos céus e sentou à direita de Deus, que é o seu lugar de direito. E ele vive lá e intercede por aqueles que nele creem. Glória a Deus. Yane Pereira, Deus te abençoe, mãe Yane, em nome de Jesus. Então ele está lá. Então Paulo diz: buscai as coisas, é o primeiro imperativo, a primeira palavra de ordem. Buscai as coisas que são de cima, lá da onde Cristo está sentado, vive e está sentado à mão direita de Deus. É para você buscar as coisas que são de lá. Glória a Deus. O interessante aqui, irmãos, que quando ele diz buscai as coisas que são do alto, depois você guarda isso aí no seu coração, porque no verso 1 ele diz buscai as coisas que são do alto. No verso 2 ele diz pensai nas coisas que são do alto. Então, primeiro é para buscar, segundo é para pensar. Então tem diferença? Tem diferença sim. Muitos não entendem essa diferença, mas tem. Uma coisa é buscar e outra é pensar. Eu posso pensar em algo aqui, mas não sair do lugar. E eu posso pensar em algo e ir lá onde esse algo está, buscá-lo. É diferente. Shirley Santana, Deus abençoe, bem-vinda. Amém? Então há uma diferença de pensar com buscar, mas o primeiro imperativo aqui é buscar as coisas que são do alto. Glória a Deus, glória a Deus. O que é buscar as coisas que são do alto aqui, meus irmãos e amigos? É buscar tudo aquilo que está ligado ao reino dos céus, ou ao reino de Deus, com o reino dos céus. É buscar tudo aquilo que está lá em cima, aonde Jesus está, e que pode vir a estar aqui conosco, aonde nós vivemos na esfera espiritual. É claro que isso não é para todos, é para os que vivem na esfera espiritual. Glória a Deus. Pastor Ronaldo, como que é isso?
Se você tem uma Bíblia, abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Por favor, por gentileza, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Vamos lá, Lucas, capítulo 11. Deixa eu me localizar aqui. Versículos 10 a 13. Lucas 11, versículos 10 a 13. Jesus diz o seguinte: porque qualquer que pede, recebe. Qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha ou encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ele está falando de pedir, buscar e bater em coisas, ou para receber coisas que estão no alto, no reino dos céus. Verso 11. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então pedra, serpente, pedra, peixe e ovo. Pediram. Depois a gente um dia fala disso. Lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então aqui no capítulo 11 de Lucas, o Senhor Jesus está revelando o que é para buscar do alto. Ele poderia ter dito aqui: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará casa nova, carro novo, não dará uma posição social boa àqueles que lhe pedirem. Não, ele diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então ele disse aqui: pedi, buscai, batei, para que vocês recebam o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. E é exatamente isso que ele está dizendo: buscar as coisas que são do alto. O que é do alto que pode vir até nós? A Bíblia diz que existe. Carlos Carrocino, Deus abençoa. Divina Ribeiro da Silva, Deus abençoa. A Bíblia diz, amados e queridos irmãos, que o Espírito Santo tem 7 aspectos. O Espírito de inteligência, de sabedoria, de temor a Deus, de conhecimento, né? E a Isaías lá 11:2, né? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de temor, de sabedoria, de conhecimento, e vai. E o Espírito Santo também tem 9 dons, né? Tem o dom de discernir os espíritos, dom de língua, de interpretar línguas, dom de fé, dons de curar, dons de conhecimento, e vai aí os dons do Espírito Santo. Então o Senhor, Paulo está dizendo aqui no capítulo 3, buscai, é o primeiro imperativo, buscai as coisas que são do alto. Buscai, aí lá no capítulo 11 ele diz assim: buscai, 11 de Lucas, buscai o Espírito Santo. Então o que é lá do alto que você pode buscar para cá, para essa vida? Você pode buscar o conhecimento do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os aspectos do Espírito Santo. Você pode buscar a autoridade do Espírito Santo, você pode buscar o poder do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, a renovação do Espírito Santo. Tudo isso está no imperativo de Paulo: buscai as coisas que são de cima, porque as coisas que são de cima são essas para a nossa vida, porque nem todas as coisas lá de cima virão para cá, mas as que podem vir, Paulo diz: buscai. Então buscai o conhecimento, buscai a revelação, né? Por exemplo,
quando você lê lá em... Vou ler lá. Isaías, abre a sua Bíblia lá. Isaías 11 e 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. Essas coisas você pode buscar, e a Bíblia diz que essas coisas são lá de cima. Quando você vai lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, se eu não me engano, lá para o capítulo, sei lá quanto, vamos ver aqui, lá para o capítulo 12, né, 12, né, Paulo diz assim, deixa eu ver aqui, Paulo diz assim, o corpo tem muitos membros, né, e não há divisão no corpo. Então há uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, dons de curar, socorro, governo, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre, têm todos dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, portanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então ele fala aqui dos dons do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. E dos dons ministeriais. Amém, irmãos? Olha aí no capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados a ídolos mudos, conforme eres guiados, né? Portanto, quero vos fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz que Jesus é maldito. E ninguém diz que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Aí ele diz... Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro operação de maravilhas, a outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém, irmãos? Então tá aí. Buscai as coisas que são do alto, buscai o Espírito Santo. É o primeiro imperativo de Paulo em Colossenses 3:1. Mas Paulo continua dizendo, para nós terminarmos aqui, irmãos, Paulo continua dizendo, e agora ele já passa para o versículo 2 do capítulo 3, Kleber Ribeiro Souza, Deus te abençoa, em nome de Jesus. Ele já passa para o capítulo 3 dizendo o seguinte, versículo 2 do capítulo 3, dizendo o seguinte: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É a segunda palavra, o segundo imperativo de Paulo aqui. Primeiro é buscai, ele manda, buscai as coisas que são de cima. Segundo, ele diz, pensai nas coisas que são de cima. E como eu já disse, pensar é uma coisa e buscar é outra. Então primeiro ele manda buscar e depois ele manda pensar. Viu, irmãos? Pensar. Glória a Deus. Então pensar aqui, irmãos, é aquilo que não pode vir até nós na terra, mas que existe no céu e que lá no reino dos céus, no reino de Deus, nós desfrutaremos. Mas por enquanto agora, nós só podemos pensar, ligar o nosso pensamento. Ele está dizendo, ao invés de você pensar nos pecados, nas coisas dessa terra, pensa naquilo que você vai receber no reino de Deus. E para entendermos isso e para terminarmos, vamos para Filipenses capítulo 3 e o verso 19, só para a gente entender. Filipenses 3 e 19, vamos lá? Filipenses 3 e 19. O fim deles, está falando de alguns homens, o fim deles é a perdição, né? Paulo chama estes homens de inimigo da cruz de Cristo.
O fim deles é a perdição. E o Deus deles é o ventre. A glória deles é para a confusão do mesmo, que só pensam nas coisas terrenas. Então tudo que eles fazem aqui, eles estão ligados nas coisas da terra, né? Nas coisas da terra. Então o fim deles é a perdição, porque o Deus deles é o ventre. Eles só pensam na avareza. Tudo que eles fazem é para encher os seus bolsos de dinheiro. Segundo, a glória o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para confusão. Então eles são amantes da exaltação, são amantes do ego, entendeu? Amantes do ego. Alaerte Júnior, meu amigo, um abraço. Deus abençoe você em Turama. Que bom te ver aqui conosco, em nome de Jesus. Então, a glória deles é para confusão. Eles só pensam nas coisas terrenas, na exaltação dessa vida, só nessas coisas. Mas Paulo continua dizendo aqui, mas nós não. Verso Filipenses 3 e verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, pensa na sua cidade que está no céu, pensa no Senhor Jesus Cristo que está no céu, pois nós o aguardamos. Mas vamos ler o 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então pensai nessas coisas, na sua cidade que é do céu, no seu Senhor que é do céu, que virá transformar o seu corpo abatido para ser um corpo semelhante ao dele. Por isso Paulo diz aqui em Colossenses 3, pensai, é o segundo imperativo de Paulo, pensai nas coisas que são de cima. Primeiro ele diz, buscai as coisas que são de cima, é para você buscar aquilo que pode vir para cá, para onde nós estamos. Mas quando ele diz pensai, é aquilo que não vem agora, é aquilo que não virá. Você pode orar que não virá, você pode fazer o que você quiser, que agora não virá, virá no tempo determinado. Mas pensa nessa cidade lá do céu, pensa no Salvador que está no céu, pensa no corpo incorruptível que é do céu. Glória a Deus, amém. Então estamos aqui terminando essa parte do capítulo 3, versos 1 e 2. Porque Paulo diz, se vocês estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, então você deve pensar e buscar, ou buscar e pensar nas coisas de cima. Isso é, se você já está morto e a sua vida está escondida em Cristo com Deus. Amém? Deus abençoe vocês, muito obrigado pela atenção, um grande abraço do pastor Ronaldo. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês grandemente. Um abraço e até o próximo culto no lar, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.